Agradecendo ao deputado Antônio Vaz pela gentileza. Senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras e senhores aqui presentes, público que nos assiste, eu queria abordar um assunto de extrema preocupação para o nosso Estado, que é a questão da segurança nas fronteiras. Nós estamos assistindo há vários dias o número de homicídios crescente, especialmente na fronteira Brasil-Paraguai, mais precisamente no município de Ponta Porã e na cidade de Peruã Cavaleiro. Nós estamos vivenciando também, na minha cidade, Dourados, o número de crimes que acabam acontecendo justamente pela proximidade com o nosso vizinho país. Número de assaltos crescente, número de homicídios. Nós estamos cobrando o governo do Estado. Inclusive, ontem falei aqui que o Ministério Público, junto com o comando da Polícia Militar de Dourados, chegou a um número de policiais necessários para garantir a segurança dos cidadãos e cidadãs da nossa cidade. Mas falamos também da necessidade do governo federal dar a sua parcela de contribuição de forma efetiva, porque a questão fronteira não cinge-se apenas à questão segurança, mas à questão soberania nacional. E há muito tempo que foi lançado em Dourados o CISFRON, que é um sistema de monitoramento da fronteira que envolve especialmente as Forças Armadas e, mais especificamente, o Exército Brasileiro de Dourados, a 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. E o que nós temos assistido ao longo do tempo é que isso não passou de planos, de projetos que verdadeiramente não saíram do papel. Eu, na condição de deputado federal, pude participar ao lado de outros parlamentares de outros estados, parlamentares federais. Viemos aqui em uma comitiva, mais precisamente lá em Dourados, para assistir o lançamento desse sistema. Um sistema de tecnologia fantástico, mas que efetivamente ainda não cumpriu o seu papel. Não cumpriu o seu papel na sua totalidade, na sua plena capacidade, apesar de todo o interesse do Exército, principalmente, na consecução efetiva deste plano. Não há uma sensação de que o governo efetivamente se preocupe com a segurança das nossas fronteiras. Nós temos esperança, neste momento, que o presidente Jair Bolsonaro, que esteve em Dourados, elogiou o trabalho das pessoas que atuam no DOF, Departamento de Operações de Fronteira, que trabalham realmente no combate ao tráfico de armas, de contrabando, todos os crimes ali existentes, mas trata-se apenas de um organismo policial da Secretaria de Segurança do Governo do Estado, não tem, assim, um efetivo que realmente possa abranger toda a nossa fronteira seca. Aliás, nem é de competência do governo do Estado. O governo federal é que tem que se preocupar com isso. Por isso, esse sistema integrado de monitoramento de fronteiras, ele é necessário que se efetive em totum. Há pouco mais de 4 anos, o Ministério da Defesa ativou o CISFRON. Nesta solenidade, se fez presente o comandante do Exército Brasileiro, general Enzo Martins Peri, à época o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Isso tudo aconteceu na sede da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada de Dourados. E de lá para cá, 4 anos, a situação piorou. Uma queda acentuada nos efetivos da Polícia Federal
e da Polícia Rodoviária Federal, pouca atuação da Força Nacional de Segurança, ao largo da fronteira do Brasil com a Bolívia, do Brasil com o Paraguai, na cidade de Corumbá, na cidade de Ponta Porã, principalmente. A solenidade de 4 anos atrás, que marcou a conclusão do processo iniciado pelo ministro da Defesa, Celso Amorim, que era ministro na época do presidente Lula, custou 12 bilhões de reais, com a promessa de fortalecer a capacidade de ação das Forças Armadas, em especial do Exército Brasileiro na faixa de fronteira. O CISFRON deveria integrar o chamado Plano Estratégico de Fronteiras do governo federal, que não saiu do papel mesmo com a presença do Exército Brasileiro na faixa de fronteira, que é imprescindível para ampliar a segurança. Vamos dar um exemplo aqui de como as coisas podem funcionar, se efetivamente elas se efetivarem. A Operação Ágata, que une esporadicamente as Forças Armadas com as polícias para fiscalizar toda a extensão da fronteira brasileira com 10 países sul-americanos, sempre apresenta resultados fantásticos. Então, obviamente, se uma operação esporádica dá resultados, imagine um sistema permanente, como é o caso do CISFRON, nas faixas de fronteira. Um gigantesco contingente formado por 25 mil militares e agentes das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Polícia Militar e de agências governamentais é mobilizado para combater o crime organizado dentro do Plano Estratégico de Fronteiras, com a coordenação de toda essa força a cargo do Ministério da Defesa e do Comando do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, com a execução cabendo à Marinha, Exército e a Força Aérea Brasileira. Evidentemente que, com o CISFRON presente nessas regiões, ampliando a presença militar na faixa que compreende 27% do território nacional, onde estão 710 municípios, 122 cidades limítrofes de fronteira seca, evidentemente que a vida do crime organizado ficaria muito mais difícil ao longo dos 16.886 quilômetros de fronteira, sendo 7.366 quilômetros, 63 quilômetros de linha seca e 9.523 quilômetros de rio. Com o CISFRON, Sistema Integrado de Monitoramento das Fronteiras, mais de 23.400 quilômetros de rodovias federais nos estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ficariam muito mais seguros. Além disso, os 16.886 quilômetros de fronteira que separam o território brasileiro de cidades extremamente problemáticas em cidades que são localizadas em países como Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Peru, Paraguai, Argentina, Uruguai, seriam dotadas de forças permanentes de segurança do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, com apoio, claro, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal, do Ministério Público Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil. Então, o serviço de inteligência das Forças Armadas é de uma importância fundamental, numa extensão de território de fronteira seca tão grande como é o Brasil, e principalmente o nosso estado, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul tem a maior fronteira seca do país, daí a facilidade para o tráfico de armas e de drogas. Mas, mesmo gastos aí mais de 12 bilhões de reais, o CISFRON ainda é uma promessa. Os governos federais que se sucederam não colocaram isso efetivamente para que funcionasse. Permita-me uma parte, excelentíssimo deputado Marçal. Tanto é que apenas 5% da área total de fronteiras está sendo vigiado pelo CISFRON. Dados do próprio Exército Brasileiro mostram que CISFRON abrange atualmente uma faixa de 650 quilômetros, ou seja, menos de 4% dos 16.686 quilômetros de fronteira seca que separam o Brasil dos demais
países esses produtores de maconha, de cocaína, que explora contrabando de armas, eletrônicos e até contrabando de pessoas. Então, nós esperamos que o presidente Jair Bolsonaro, que conhece, ele serviu no exército de Nioaque, aqui no Mato Grosso do Sul. Quando fui deputado federal, junto com o atual presidente Jair Bolsonaro, naquela época ele nem imaginava que seria presidente. Quando eu presidia, às vezes, a sessão da Câmara Federal, ele vinha para falar, sempre um assunto polêmico, ele sempre foi bastante polêmico, ele dizia para mim: Marçal, conheço lá teu estado, servi em Nioaque, então ele conhece desde a juventude e agora, recentemente, como candidato. E nada melhor do que conceder a parte ao deputado Capitão Contar. Muito obrigado, excelentíssimo senhor deputado Marçal Filho. Parabéns por trazer esse tema muito relevante aqui nessa tribuna, aqui para essa casa. E quero só deixar registrado que é uma pena que os governos anteriores não deram atenção devida a pelo menos esse projeto Cisfron das Forças Armadas. Essa cobertura das fronteiras, esse sensoriamento e o monitoramento é importantíssimo. Nós fazemos fronteira com 10 países na América do Sul. Só aqui no Mato Grosso do Sul são mais de 1.500 quilômetros, com 2 países que possuem um dos maiores índices de crimes transnacionais. Então, esse apelo, com certeza, já está sendo falado nos corredores de Brasília, em torno do tema segurança aqui em nosso estado. E pode ter certeza, deputado Marçal, que tudo que as Forças Armadas, em especial o Exército Brasileiro, põe a mão para fazer, é bem feito. A exemplo das estradas, a exemplo das construções, das pontes e também do monitoramento da segurança. Porque eu sei, eu mexi com isso, estou nas Forças Armadas há 17 anos, trabalhei na área de licitações e contratos e a gente consegue fazer com pouco recurso uma obra bem feita, um serviço bem feito. Isso vai desde um edital bem elaborado, bem fiscalizado, e espero aí que os exemplos que a gente tem coletado aí das Forças Armadas sejam copiados aí nos demais órgãos de serviço público. Muito obrigado pela parte. Eu que agradeço, deputado Capitão Contar, incorporo na íntegra o pronunciamento de Vossa Excelência. Vossa Excelência citou aí as rodovias, que quando o Exército pega para fazer é muito mais barato e a qualidade é superior. Em relação às nossas fronteiras, o Exército é o único que possui um conhecimento real da situação, com seu serviço de inteligência, e eu acrescentaria mais, os colégios militares, a área de educação, que é excelência. Aqui em Campo Grande mesmo, as filas são enormes, os pais que tentam uma matrícula do filho num colégio militar. Com a presença do presidente Jair Bolsonaro, nós reacendemos as esperanças de que o nosso Mato Grosso do Sul seja devidamente cuidado pelo conhecimento que o presidente tem, como citei agora há pouco, no nosso estado, na nossa realidade, pela posição que ele tem como militar, de realizar um grande trabalho e, com certeza, esses fronts sendo implementado na sua total capacidade, nós teremos, com certeza, a redução de crimes em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, que vivem o terror da criminalidade com o crime organizado. Não adianta querer segurar armas e drogas nessas cidades grandes, porque elas recebem tudo aquilo que vem dos nossos países vizinhos. O ideal é que parássemos esta entrada em nosso país exatamente nas nossas fronteiras. E o Mato Grosso do Sul, com a maior fronteira seca do país, principalmente em relação à Bolívia e o Paraguai, sem dúvida alguma, beneficiaria não só nós, cidadãos e cidadãs sul-mato-grossenses, mas beneficiaria todos os brasileiros que sofrem com esse crime organizado, que está implantado, tem a sua sede nessas cidades que citei, onde as pessoas não têm sossego e os governos estaduais que vão se sucedendo, tanto no estado do Rio de Janeiro quanto em São Paulo, não têm tido sucesso, apesar de todas as ações. Olha o que já foi feito no Rio de Janeiro. Já se colocou o exército na rua, já se colocou forças de segurança
para combater o crime efetivamente. Está acontecendo. O novo governador do Rio de Janeiro não tem dado trégua aos criminosos, mas o que a gente vê, que os índices de criminalidade não baixam, não dá segurança, e o nosso país, que poderia ser o maior ponto turístico do Brasil, do mundo, onde todas as pessoas visitariam, qual o cidadão de qualquer país do mundo que não gostaria de passar muito tempo no Rio de Janeiro, que tem belezas sem igual, aqui na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, da mesma forma, mas sempre as notícias que saem daqui para o exterior é de que o Brasil é um país sem segurança, que as pessoas são assaltadas à luz do dia, que são mortas, que são cometidos inúmeros latrocínios. Então, esta sensação de insegurança que é passada para os turistas estrangeiros acabam por refletir na nossa própria balança comercial, na nossa economia, porque turismo é uma indústria sem chaminés, é uma indústria que emprega muita gente, tem muitos países que vivem só do turismo. Podemos citar aí Dubai, as pessoas que criaram Dubai, que inventaram Dubai, perceberam que o petróleo é um bem finito, daqui a pouquinho não existe mais, resolveram apostar no turismo e está dando muito certo. Mas um dos pontos realmente fundamentais é a questão da segurança. A Colômbia é um país, por exemplo, que deu a volta por cima. Quem é que não se lembra do cartel de Medellín, do Pablo Escobar, do cartel de Cali? Ninguém pensava jamais em ir à Colômbia, visitá-la, fazer turismo. Isso tudo mudou. Cartagena hoje é uma das cidades mais visitadas pelos turistas. Deu a volta por cima, mudou completamente, porque conseguiu combater o tráfico de drogas, conseguiu dar sensação de segurança não só à sua população, mas principalmente aos turistas estrangeiros. Deu a volta por cima. Então, esse é um item fundamental. Enquanto nós temos aqui belezas naturais que ninguém tem em nenhum lugar do mundo, nós não temos a segurança. E isso só vai mudar se tiver realmente sistemas como esse que citei aqui do CISFRON, monitorando as nossas fronteiras, tendo uma atenção especial do governo federal para o nosso estado, para o Mato Grosso do Sul, porque senão a gente vai ficar enxugando gelo. Como eu disse, está comprovado que o problema principal está aqui na nossa fronteira, em Mato Grosso do Sul, na nossa divisa com Pero Juan Cavaleiro, na nossa divisa com a Bolívia. E isso reflete diretamente no tráfico que é feito nas maiores cidades do país, que tiram sossego da população a cada dia. Então, acho que a estratégia tem que ser essa. Não pode ser de querer remediar as consequências, os efeitos, e sim cuidar da origem do problema. Por que que isso aconteceu? Por que que isso está acontecendo? Por que que está ocorrendo? É justamente aqui, onde as armas e as drogas utilizam este verdadeiro corredor que nós temos aqui. E hoje, infelizmente, o nosso estado não é mais apenas um corredor, mas também é um receptor de drogas e armas, e isso tem causado inúmeros crimes, tirando o sossego da nossa população. Então, meu pronunciamento é no sentido de fazer com que isso chegue até os nossos senadores, até os nossos deputados federais. Tomara que a nossa bancada, que assumiu agora em fevereiro, possa colocar isso como prioridade. Prioridade número 0. É muito importante essa visita que o presidente da República fez aos Estados Unidos, estreitando as relações comerciais. Os Estados Unidos, um dos maiores consumidores do mundo, um dos maiores parceiros comerciais do nosso país. Realmente é importante essas relações diplomáticas, mas nós não podemos esquecer do nosso protagonismo aqui na América do Sul. O Brasil tem que ser o protagonista, por isso também tem que atuar muito fortemente nessa questão
junto a esses países para que nós tenhamos muito mais tranquilidade entre nossas famílias. Gostaria de utilizar o tempo que me resta para voltar a um assunto que não me sai da memória, da cabeça, e tenho certeza que não sai também da memória de todos os brasileiros, que é a tragédia de Suzano, onde vários jovens, vários adolescentes foram mortos, brutalmente assassinados por outros jovens. E há uma série de observações feitas por diversas pessoas, de manifestações, que eu acho muitas vezes radicais, que são jogadas no momento de dor de várias famílias e não são muito bem refletidas, analisadas. Nós estamos percebendo que, evidentemente, que tem que se cuidar da segurança pública, que tem que se investir na repressão ao crime, mas é preciso também pensarmos em relação ao que levou aqueles jovens a cometer esses bárbaros crimes, para que possamos evitar que mais tragédias aconteçam. Dizer que é por causa de uma condição social, é porque o Brasil é um país subdesenvolvido, isso e aquilo, não é algo plausível, porque nos Estados Unidos também ocorre a mesma coisa. E aí vem um viés que eu gostaria de explorar, que é a questão das redes sociais, que vem disponibilizando aos nossos jovens formas de atuar violentamente contra outras pessoas, como se isso fosse algo de positivo. Eu lembro aqui que os atos que foram cometidos, evidentemente, que são por pessoas sem a menor compaixão, sem o menor sentimento em relação às outras pessoas. E acham fantástico cometer esse tipo de crime e, segundo eles, entrar para a história como heróis. O maior perigo que essas redes sociais está trazendo, o tal do Deep Web ou Dark Web, é que as pessoas que têm esse tipo de psicopatia, essas pessoas estão se reunindo através das redes sociais, elas estão se encontrando. E imagine quando uma pessoa com esse alto potencial de destruição encontra uma outra pessoa com o mesmo tipo de comportamento. A rede social fez com que eles se reunissem, trocassem ideias que acabaram nessa tragédia, em outras também. Por isso os pais devem cuidar muito daquilo que os filhos estão assistindo. Hoje a gente vê que para o pai e para a mãe é muito mais cômodo entregar o celular na mão da criança, porque aí ela se distrai, se entretém. Mas se não houver um cuidado para saber o que é que essas crianças estão vendo, nós podemos chegar a fatos tristes como esse. E aí eu volto àquela questão, eu apresentei um projeto aqui, inclusive, para que todas as escolas, principalmente no ensino médio, que é onde estão os jovens, tenham psicólogos ou psicólogas à disposição. O transtorno mental hoje é um fato. O poder público não cuida bem disso. Leva em conta mais aquelas doenças chamadas doenças físicas, que nós vemos, nós olhamos. Quando existe uma pessoa com alguma ferida, a gente vê. Agora, quando essa ferida está na alma, ninguém enxerga. Por isso não se dá a devida atenção, o devido valor. Nós não cuidamos bem disso. Daquele aluno silencioso, daquele aluno circunspecto, introspectivo, daquele que não conversa com ninguém, que não se sociabiliza e que sabe-se lá o que está passando na cabeça dele, se sentindo alguém fora do contexto, querendo chamar a atenção, mas não consegue. E às vezes utiliza-se dessas barbáries para que isto ocorra. Isso é extremamente preocupante. Nós já tivemos aí a tal da baleia azul, agora a boneca Momo volta
a aterrorizar principalmente os pais, que é um tipo de artifício utilizado na internet que traz para a criança ou para o adolescente desafios para se automutilar e até cometer suicídio. Existe até suspeitas de que aquela garotinha de 11 anos que se matou lá na cidade de Mundo Novo com a arma do pai tenha acompanhado esse tipo de publicação na rede mundial de computadores. E isso que está acontecendo, se não for dada a devida atenção, poderemos ter casos maiores em relação a isso. Por isso, eu acho muito importante que a Secretaria de Educação do Estado pense numa forma de disponibilizar profissionais dessa área, que são especialistas. Muitas vezes nem os pais sabem lidar com isso, não sabem o que dizer para os seus filhos, não têm preparo para isso. Muitas vezes os profissionais da saúde, médicos que se deparam com crianças ou jovens nos postos de saúde, nos hospitais, eles vão procurar uma medicina curativa, que às vezes pode ser um sintoma de uma doença física, mas na realidade provocada por algo psicológico, psíquico. E isso só profissionais da psicologia, da psiquiatria, é que podem efetivamente contribuir com isso. Então, isso é muito importante. É um grito de socorro que às vezes as pessoas não querem ouvir. É um grito de alerta que às vezes não tem repercussão, não reverbera, não chega até as autoridades. Nós, enquanto deputados estaduais, precisamos fazer aqui a nossa parte. Temos muitas restrições no ato de legislar, nós, deputados estaduais, mas eu vou continuar insistindo nisso, porque isso é algo muito sério e que nós choramos as dores dos pais, mas enquanto não acontece com a gente, dentro da família da gente, a gente não dá a devida importância. Infelizmente, o ser humano às vezes não tem a sensibilidade da solidariedade, da fraternidade com o próximo, da compaixão da dor do outro. Chora às vezes, mas não vê que isso pode estar acontecendo dentro da sua própria casa, da sua própria família, dentro da escola. Quantas escolas poderão estar vivenciando isso? Aliás, tem um vídeo que está sendo rodado nos Estados Unidos, que eu recebi no meu WhatsApp, claro que todo narrado em inglês, onde um jovem escreve na carteira, tipo assim, me sinto não visto, me sinto sendo não enxergado por ninguém, etc. Aí uma garota escreve embaixo e eles acabam escrevendo pergunta e resposta numa carteira escolar e no final acabam se encontrando. Mas o vídeo diz ao final, enquanto aquele vídeo está sendo feito, um jovem se encontrando com uma outra jovem, porque é um jovem tímido que não conversa e passa a se comunicar escrevendo na carteira, um atirador entra na escola e comete uma chacina. Será que aquele atirador também não estava quieto, não sendo enxergado? Será que com psicólogos, com psicólogas dentro da escola, eles não visualizariam isso antes que uma tragédia acontecesse? Será que eles não veriam esses sinais? Porque isso são sinais. Aqueles atiradores lá de Suzano, com certeza, deram sinais anteriores a isso. E esses sinais é que precisam ser percebidos. Mas só quem percebe são os pais, quando dão a devida atenção aos seus filhos, porque nota que eles estão diferentes, ou pessoas preparadas para antever, antecipar e, às vezes, até impedir tragédias como essa que aconteceu. Então, nós vamos continuar em cima disso. Nós temos muitos profissionais. As universidades aqui em Campo Grande, por exemplo, têm vários cursos de psicologia, colocam no mercado inúmeras pessoas preparadas para enfrentar isso, e o poder público
tem que se atentar que, às vezes, mais importante do que uma especialidade médica dessa ou daquela doença, o transtorno mental, ele é muito mais relevante, porque ele pode trazer consequências não para uma pessoa, mas para toda uma sociedade. Muito obrigado, senhor presidente.